acredito que muitas das vezes o Estado, ele é omisso, ele é o culpado, ele negligencia e a sociedade, às vezes, se omite, não quer enxergar o óbvio que não convém para eles. E muitas pessoas que eu vejo, negra do meu estereótipo, se calam, se omite, não consegue se expressar, tem medo dos odiadores, da crítica, do círculo que convive e acaba ficando em silêncio, acaba não tendo voz. E esses 20 anos da minha vida, onde que hoje eu tenho 39, eu fiquei 20 anos em silêncio, completamente em silêncio, sem falar, sem me expressar, sem achar, sem dar a minha opinião. E eu permaneci 10 anos tentando compreender das minhas origens. Eu li, estudei para tentar compreender da minha origens e raízes e tentar entender o mal que ocorre no nosso Brasil. Nessa última década de 10 anos, eu venho falando, eu venho gravando, eu venho me expressando. O que é isso? Microagressões raciais. Imagine que você foi em um determinado shopping famoso na capital paulista e você ali, tá ali no shopping com a sua família, com seus filhos. Muitas das vezes você está sendo coagido com alguém atrás de você, atrás de todos os passos, te acompanhando, simplesmente com o julgamento alheio do seu estereótipo, colocando olhares fixado em você e em sua família, falando que ali não é o seu determinado local para você circular. Quem já passou por isso, comenta aí nos comentários. Eu já passei. Relatar o que ocorreu comigo. Desde a minha carreira profissional, como balconista, lavador de carro, recepcionista, naquela prefeitura do Imbu, permaneci 12 anos como servidor público, pronto-socorro, do Vazame, UPA, zoonoses e secretaria de obras. Permaneci ali 12 anos. Tive o privilégio de passar em outro concurso, 2018, em uma instituição, não vou falar o nome da instituição, onde que eu permaneço 8 anos. E nesses 8 anos, eu tive o desprazer que o mecanismo, dentro e fora, funciona parecido. Que aonde que a meritocracia, muitas das vezes, elas não valem nada. Como? Uma ótima pessoa, negra, formada com OAB em Direito, 20 anos servindo essa instituição, ele teve o convite para ser diretor daquela unidade. E ali, eu presenciei que a meritocracia, muitas das vezes, não é tudo. Ele, naquela direção, sendo diretor daquela unidade negro, eu consegui enxergar, ouvir horrores sobre ele. Simplesmente porque ele conseguiu o convite, ele conseguiu chegar ali naquela direção. Agressões, sabotagem, sem nenhum propósito, apenas o não aceitamento do seu estereótipo, de outras pessoas que estavam ali que não aceitavam. E ele, esse diretor negro, muito triste com a situação
que ele estava passando, ele desabafou para mim e falou: Fernando, as pessoas não aceitam um negro nessa cadeira. Eu sou um cara que não faço mal para ninguém, respeito todo mundo, não persigo ninguém. Simplesmente só o meu estereótipo. As pessoas, elas ficam desconfortáveis quando você não tá no lado servindo, no lado atrás do balcão. Quando você tá no lado do protagonismo, muitas das vezes as pessoas não vão aceitar. E aquilo ali me doeu. E eu concordei com ele que sim, que escutava dos demais, com fofoca, né? Nos bastidores. E ele me fez um convite para eu ser, assumir um cargo de coordenação, né? Que fala o nome, né? Cargo, coordenação de equipe, né? Que é onde que ninguém queria aceitar por causa do boicote, o não aceitamento dele como diretor, capacitado, direito, com o AB, 20 anos servindo essa instituição. Eu aceitei. Eu me comovi o que ele falou e presenciei com meus olhos. Como é quando você passa de servir e como protagonista, como que algumas pessoas, estereótipo oposto, ela fica desconfortável, ela não aceita. Eu aceitei e eu passei um racismo, um preconceito ali naquela função. Com determinado funcionário. Qual era o estereótipo desse funcionário? Branco, olhos verdes e careca. E eu aceitei aquele cargo de coordenação porque eu me comovi com o seu relato e enxergando a barbárie que estava fazendo com ele. E eu passei racismo nessa instituição quando eu assumi esse cargo de coordenação de equipe. Quem foi a pessoa? O estereótipo? Branco, olhos verdes, careca e morador do Brooklyn, um dos bairros mais nobres. Simplesmente com deflagração voluntária, terríveis, que eu não vou relatar aqui. E ali foi o meu pior episódio, como 8 anos, um dos piores, né? Nessa instituição. Eu relatei, aí esse diretor, ele acabou saindo, acabaram retirando ele, assumiu uma nova gestão. Nessa transição, eu falei o que ocorreu. No mesmo dia que houve, eu registrei um boletim de ocorrência na 47, né? E passei para essa nova direção o que ocorreu. Me chamaram, escutaram, tomaram algumas medidas cabíveis, não dando tanta importância, relevância, né? Mas o que eu via com ele, passavam a mão na cabeça dele. Ah, ele é 13. Ah, ele é assim mesmo. Ah, ele é um menino bom. Ele tá estressado. Mas eu tenho certeza, se fosse do meu estereótipo, seria exoneração. Seria aquela coisa gigantesca. Seria todo aquele julgamento que a pessoa tem contra o estereótipo, como criminoso, como drogado, como incompetente, as piores coisas. Fui chamado muitos tempos depois para a corregedoria, relatei o que ocorreu, falei a minha versão.
E ficou por isso mesmo. Como os demais casos que a gente vê diariamente. Essa é a minha história. Não tô me vitimizando. Vitimizando, eu acho que é a pessoa do meu estereótipo que se omite, que se cala, que não enxerga o óbvio e que tem medo do julgamento, do apontamento e daquele círculo que às vezes convive ou trabalha. Só que essa é a minha história. Esse é meu relato. Isso que eu vivenciei. Como que eu falei, eu permaneci 20, 30 anos calado, em silêncio, no fundo da sala, com capuz, para ser invisível, para não ser enxergado, para não ser chacota ou microagressões raciais. E eu me colocava sempre como o subalterno, como o coadjuvante, como que eu não poderia alcançar coisas grandes, que eu não poderia conseguir determinadas coisas, que aquilo que eu achava que as pessoas colocavam que era impossível. Essa é a minha história, essa é a minha verdade. E então eu acho que vitimismo é a pessoa que não tem coragem de falar o seu relato. Porque até mesmo eu cortando o cabelo, uma certa vez, a gente conversando, entrando em determinado assunto, e tinha uma pessoa negra também, e eu comecei a falar as histórias, alguns relatos, em algumas regiões nobres, o que eu enxergava com meus olhos, como Itaim, como Brooklyn, como algum Morumbi, a questão, a questão da diferença patrimonial, financeiro, entre o negro e o branco. E essa pessoa falou para mim que era coisa da minha cabeça, que isso não existia. Que ele permaneceu ali sendo motoboy 10, 5 anos no lado de Pinheiros, que ele nunca passou racismo, que ele nunca passou microagressões. Só que eu falei para ele, é óbvio que não. Você permaneceu 5 anos servindo, você do lado do balcão, as pessoas vão se sentir confortável. Eu estou falando aqui relatos de pessoas que passou de servir como protagonista. Que é aí que eu queria você ter sua experiência para você me relatar. Como que foi? Como que seria? E ele, difícil entender, falou que era tudo coisa da minha cabeça. Nada contra, é a opinião dele. E assim, e eu falo para você, porque muitas das vezes o racismo, ele às vezes é diretamente ou indiretamente. Como o que eu relatei na questão das microagressões raciais. Eu vou contar um relato. O que é microagressões raciais? É, houve um episódio, uma determinada pessoa, a função da farmácia, farmacêutica, ali naquele refeitório, com demais pessoas, começou a me indagar determinada coisa, se eu tinha capacidade ou habilidade. Simplesmente que eu consegui compreender, porque eu tive um desafeto cuja pessoa que sentou ao meu lado, uma semana antes, e ela estava do meu lado, que não tinha mais local para sentar, e essa pessoa me indagou e toda hora olhava para ela. E todo mundo ali parou para escutar, né, de uma certa forma, e eu fiquei meio assim, sem jeito, porque aquela pessoa eu sempre tratei com respeito, bom dia, boa tarde, só que eu não tinha uma amizade assim, aquela coisa, né? Só que eu percebi que no caso, que era mais a questão de duvidar, questionar a minha idoneidade, a minha veracidade, a minha capacidade. E ali eu respondi educadamente para ela
expliquei pausadamente como que deveria, com calma. E toda hora ela perguntava e olhava para essa pessoa que eu tive um desafeto. E eu vi que era algo, uma microagressão. E muitas das vezes, muitas pessoas passam isso. Você vai para uma viagem de classe A, executiva, a pessoa pergunta para você se você está no local certo. Você vai no local comprar dólar, ou no local comprar ouro. A pessoa pergunta se você. O que, que você veio fazer, né? Que no caso assim, que acha que você não tem condições de comprar, condições de adquirir. Então, assim, e muitas das vezes essas microagressões raciais, ela tira a sua capacidade, a sua habilidade, por causa do seu estereótipo. Ela apenas julga se o seu estereótipo que não tem a capacidade suficiente, de uma certa forma indireta. E o que a gente devemos compreender é o que? Não se calar para isso no trabalho. Se você passou qualquer coisa assim, denuncie para quem você for denunciar. Porque, no caso, como que eu falei, 20 anos, 30 anos calado, em silêncio e sem me expressar, sem falar a minha verdade, sem falar o que ocorre ou ocorreu comigo. E aqui, no caso, hoje, o canal é a minha voz, é a minha válvula de escape que eu tenho para falar, para denunciar. Que muitas das vezes eu sei que às vezes você não vai ter voz naquele ambiente de trabalho, naquela instituição. Só que eu creio que hoje o poder do youtuber, o poder do digital, ele é magnífico, ele é fantástico. Como que eu já relatei em alguns vídeos, eu já falei. Eu falei não, é? Outras pessoas que chegou no ápice do sucesso, como o Ryan Santos, negro, o maior influenciador do Brasil, ele relatou, e rico, e que onde que consegue alcançar milhares de pessoas, que ele relatou a palavra deles, que não tem influenciador negro. Você sabe o que quer dizer isso? Eu acho que não, né? Acho que não, acho que você não quer enxergar. É como que eu sempre falo. Esse é meu propósito. Eu quero ficar do lado certo da história, independente de dinheiro. Porque o propósito, muitas das vezes, não é dinheiro. É o lado certo da história que eu quero ficar. O lado correto. Por quê? Aquela coisa que eu sempre falo, que como que eu relatei. Porque sempre o nosso estereótipo é para fazer, sim, influenciar para coisas, enganar os nossos jovens online, é para enganar, como o Nego Di, que foi preso, com falsa vaquinha, com outros tipos. Agora, quando um negro ele vem aqui tentando levar o canal de uma certa forma honesta, correta e íntegro, fiz na Argentina. Muitas das pessoas não sabem. Fernando, por que você foi logo para a Argentina? Foi proposital. Eu fui ali, na Argentina, proposital, o país rotulado como racista, o país rotulado que não gosta, questão do misticismo, questão da rivalidade dos jogos. Só qual foi a minha experiência? Porque eu já tinha visto o relato de um negro que ele tem um canal do youtuber, ele sempre fala, o canal dele, ele sempre fala na questão de medicina lá na Argentina, valores, mensalidade, condições, moradia. Esse negro e sua família, ele tá morando já há quase 5 anos na Argentina. E antes de ir, eu tinha entrado em contato com ele. Ele me relatou que ele falou, Fernando, o racismo aqui na Argentina não chega nem aos pés no Brasil. Esquece, o Brasil é 3, 4, 5 vezes mais do que a Argentina. Eu fiquei meio em dúvida. E eu fui ali, tentar vencer os medos,
Eu andei de metrô, eu andei toda a cidade na Argentina, todos os locais públicos, e assim concordo com ele. Não tem nem comparação com o Brasil. Nenhum momento na Argentina eu sofri racismo. Imagine o mar, na 25 de março, só eu como negro. E as pessoas que me viam ficavam felizes, sorria para mim, apontava, acenava, ficava feliz. A questão do sorriso, uma mensagem com um sorriso falando de uma certa forma, uma certa forma falando que eles não eram preconceituosos, que isso era o que a mídia colocava, que as pessoas, os jornais, os canais colocavam. E assim, o meu episódio que eu fiquei ali, em 5 dias, nenhum momento eu sofri qualquer tipo de intimidação, coação, racismo, preconceito. E as pessoas, assim, os argentinos são muito solidários. Solidários, porque eu perguntava informações, as pessoas tinham uma paciência incrível. Quando eu já desembarquei da Argentina, no quiosque que eu comprei um chip para colocar internet, uma argentina, uma pessoa maravilhosa, ela teve toda a paciência, ficou comigo ali 1 hora para cadastrar o chip, para colocar a internet, toda a paciência. Eu fiquei incrível, eu amei. E vou voltar na Argentina com certeza. Essa é a minha vivência de 5 dias. Pode haver? Sim, pode haver. Só que a minha vivência que eu fiquei ali 5 dias, nenhum momento eu passei. Essa é a minha verdade. Não estou falando que não tem a ver. Porque muitas das vezes aqui no Brasil, eu já tinha visto um vídeo aqui no Brasil, que nós somos imigrantes do nosso próprio país. Parou para analisar isso? Que 50% negro e pardo da população do Brasil, e você é considerado como imigrante do seu próprio país? Então, assim, aqui fica o meu relato, aqui fica a minha vivência, a minha experiência que eu tive, e eu quero que vocês reflitam. Essa é a minha história, essa é a minha filosofia de não se calar para as microagressões, não se calar para o preconceito, o racismo, sem vitimismo. Porque assim, cara, eu não quero me vitimizar. Não é questão de vitimizar. Eu acho que se vitimizar é a questão da pessoa que acaba se deixando rotulando com aquilo que a pessoa diz, coloca para ela, e a pessoa se permite, a pessoa não tem o sangue no olho, a força do leão para correr atrás, para conseguir fazer diferente, para usar essa rejeição toda como combustível, para você chegar, se expressar, para você falar o que você pensa, o que você acha, você dá sua opinião, mesmo que você fique com que os demais que estão ao seu redor não gostem. Eu acho que isso é vitimismo. Mas porque assim, eu acho que no caso, você falando, se expressando, você sendo um cara coerente naquilo que qualquer idiota imbecil consegue enxergar, não é vitimismo. É a sua história, é a sua realidade, é a sua vivência que você passa no dia a dia. Cara, coloca aí, no caso assim, pra você ver o tanto de relato que às vezes a TV coloca todo dia. É só eu que tô enxergando? É só eu que, no caso, que chego e tô falando, no caso aqui? Eu acredito que não. Então, assim, essa é a minha vivência, essa é a minha história, tá aqui meu relato, tá aqui meu desabafo. Eu falei, no caso, que eu ia fazer um vídeo, entendeu? Isso que ocorreu comigo, como que eu sempre falei, sempre me calaram, sempre, no caso, eu fiquei no fundo da sala, com um capuz, ali, sem voz, invisível. E eu coloquei, na última década, que eu não ia me calar, que eu não ia deixar calar minha voz. Ah, isso vai mudar? Não vai. Não tô nem aí. Só que eu não vou calar. Vou relatar, vou falar e vou apontar o que houve. É o mínimo. Para essa pessoa não fazer com as demais pessoas. E eu sempre falei, o meu propósito é o meu propósito. Ajudar os demais. Ajudar as gerações que estão vindo. É o meu propósito. E eu quero ficar do lado certo da história.